E aí, tranquilo? Hoje você vai entender por que faculdade pode não ser o melhor primeiro passo para você ingressar na área de TI, tá? Eu espero no final desse vídeo ter ajudado você a economizar dinheiro, uma boa quantia, mas mais valioso do que isso, tempo, anos de vida, beleza? Vamos lá. Antes de começar, eu queria explicar que eu resolvi gravar uma esse conteúdo, né, porque muitos, amigos e conhecidos, né, já me abordaram perguntando como eu faço para entrar na área de TI ou, como meu filho faz para entrar na área de TI. Eu tenho um primo, eu tenho um sobrinho, todo mundo tem alguém, né, que deseja entrar na área de TI, porque a área de TI tem uma empregabilidade relativamente alta, né, em relação a muitas áreas que já estão, de certa forma, desgastadas, né. Inclusive eu até tenho uma opinião sobre isso, acho que tem um movimento aí, supervalorização da área, tem alguns até que acreditam em bolha, né, mas, enfim, isso é conteúdo para um outro vídeo, se for o caso, mas, são muitas as pessoas que desejam entrar na área e quando elas não têm uma explicação, né, um esquema, um passo a passo, elas acabam indo pelo que em TI a gente chama de rota default, que é se matricular numa faculdade, né, entra numa faculdade privada, né, eh, e faz lá 4 anos de curso, 5 anos de curso, né, às vezes 3 no tecnólogo. Esse é o caminho padrão, né, mas qual que é o problema disso, né? O problema é o seguinte: primeiro, você vai investir numa faculdade hoje, em São Paulo, em média R$ 800 de mensalidade. Tem o cara que tá lá fazendo por R$ 400. Tem, mas tem cara que tá fazendo por R$ 2.000. Isso, você sabe muito bem disso, né, é uma realidade em muitas faculdades privadas. Pô, mas o cara faz na pública e tal, mas tem um custo também, né, inerente a estudar numa faculdade pública e não é a realidade da maioria, né. Então, a maioria tá ali pagando uma média de R$ 800 só de mensalidade. Não estamos contando aí alimentação, transporte, material e mais uma porção de outros custos inerentes. Só pra gente dar uma exercitada, puxa vida, R$ 800, se você colocar uma média aí de 4 anos, que é o que você vai investir, é 48, né? 48 vezes 800 deu 38.400. Se você colocar aí mais um custo de transporte, se você colocar mais um custo de alimentação, se você colocar um custo de material, né, livros, o software que você vai comprar, enfim, isso vai para R$ 50.000 com muita facilidade, né. Na realidade de hoje, R$ 50.000 para o brasileiro médio é muita grana, é muita grana. Porém, bem mais crítico do que isso, são 4 anos investidos. Se der certo, né, um curso de bacharelado, se você macar ele em 4 anos, quer dizer que você foi muito bem, né. Você pode investir 5, 6 anos aí. Pô, tem curso tecnólogo que dura 3, mas, né, você tem que ir muito bem para terminar nos 3. Caso contrário, é muito fácil ele se estender por 4 anos. E aí no final, e aí eu falo da minha experiência, eh, recrutando profissionais e trabalhando com profissionais em início de carreira de mercado, né, para quem não sabe, eu tenho mais de 20 anos de mercado, desses 20, muitos deles em gestão, então eu acabo acompanhando muito a trajetória desses profissionais, a inserção deles no mercado de trabalho, e aí você vê muitas pessoas, ao final de 4 anos, acha que fez o curso de TI errado. Porque ao longo desses 4 anos, a pessoa ela começa a ter um entendimento do que são as áreas de TI, e aí percebe que são muitas, e aí chega na conclusão de que vai ter que investir mais uma grana e mais um tempo,
fazendo um outro curso. E aí eu não tô falando de pós-graduação, especialização, tô falando às vezes de um outro curso muito superior. Ou mesmo que a pessoa vá investir em especialização, poxa, se esses 4 anos ela tivesse investido num curso superior mais focado para aquilo que ela realmente acha bacana, dentro ainda da TI, teria otimizado exponencialmente o tempo, né? Mas tem um cenário pior do que esse, porque aí a gente está falando de manobra dentro da área, né? Ainda há um possível desperdício, mas ainda estamos falando de manobra dentro da área. Mas ainda existe aquela pessoa que descobre que ela nem curte a área de TI, né? E aí ela experimenta as coisas da TI dentro da faculdade, dentro de um curso, e descobre que não gosta desse negócio. Dificilmente essa pessoa vai ter uma ascensão interessante, né? É óbvio que o conceito de ascensão é relativo, sabemos disso. Mas dificilmente essa pessoa vai ter uma ascensão interessante, visto que a área de TI ela exige muito estudo, ela exige muita dedicação, né? Ela é uma área muito dinâmica. Os fabricantes, né, as grandes, as big techs, elas determinam a direção da área e acaba e essas empresas são dinâmicas demais, né? Em comparação a outros setores do mercado. E elas acabam exigindo que o profissional ele esteja muito antenado e muito atualizado. Então ele acaba tendo que consumir muito conteúdo. E se uma pessoa não gosta, chega um momento em que o conteúdo ele fica indigesto, então essa pessoa ela tende a chegar num platô mediano e é isso, né? Eh, sim, sabemos que trabalhar com o que gosta, né, é um privilégio de poucos, na vida, né? Nós estamos falando somente da TI, mas de fato um privilégio de poucos, né? Então temos que ter uma certa tolerância aqui nessa fala. Todavia, cair na área de TI por engano, assim, no meio do século XXI, não dá, não dá. Por quê? Porque eu acredito que seja a área, se não a área, uma das áreas que mais tem conteúdo disponível gratuitamente, né? Então, é difícil, se é que existe, né? É difícil você encontrar um vídeo de dissecação de cadáveres, né? Tem lá, tal, mas cara, não é uma coisa massificada, né? Tô falando aqui se eu fosse querer estudar algo voltado à anatomia, como medicina, né? Agora, TI, bicho, cara, você acha vídeo de tudo, você acha conteúdo escrito sobre tudo, né? Você tem material. Então é complexo, né? Nesse momento que nós estamos, a gente cair por engano na área de TI, entende? Então é aqui que eu delimito o problema. E em cima disso eu quero te dar uma proposta de solução, né? Para você, se for investir 4 anos e R$ 50.000, investir com um pouco mais de propriedade e certeza do que você está fazendo, né? Assim, certeza absoluta de todas as coisas na vida ninguém tem, mas um pouco, né, de ah, consciência, eu acho que é possível, sim, principalmente se tratando de TI, que é uma área que tem muito conteúdo disponível, tá bom? Então, vamos lá. Proposta de solução. Primeiro passo, eu vou dar etapinhas básicas, tá? Primeiro passo, monta uma lista de profissões de TI. Cara, mas eu fiz isso, eu dei um Google lá, eu coloquei lá analista de dados, cientista de dados, analista de segurança, programador e analista de redes, né? Sei lá. Sinto te dizer que você somente você fez uma compilação de coisas hypadas, né? Existe muito risco de você só fazer uma compilação de coisas que estão em alta, né? Vendedores de mentoria aos milhares, né? Vendendo
uma porção de coisas por aí. Então eu proponho que você faça uma pesquisa profunda e monta uma lista de profissões. Então eu estou dizendo que nessas etapinhas de solução que eu vou te dar, você investir meses. Você investir meses. Então, poxa, eu quero entrar na faculdade nesse semestre, eu tô te convidando, eu tô te propondo adiar um semestre. É isso, né? Não sei qual o seu momento de vida, obviamente, aí você põe na balança, tá? Ouça de tudo e o que for bom para você, você retém, mas proponho que você adie um semestre e invista, né, um semestre começando por montar uma lista de profissões. Então, usa uma ferramenta de geração de texto aí, uma IA, né? Usa um GPT, um Gemini aí, e pede uma lista que tenha muito mais do que 10 profissões. Porque na TI, né, você já deve saber, tem mas muitas, dezenas de profissões. E elas acabam diferindo muito uma da outra. Pô, não é todo mundo lidando com tecnologia? Sim, mas um engenheiro que está mais próximo da robótica, construindo ali talvez um algoritmo para ficar chumbado num chip, numa placa, ele está trabalhando com algo muito distinto de um analista de UX, né? UX UI, que está lidando com interface, está lidando com comportamento humano na utilização de uma solução. E os dois estão lidando com coisas bem diferentes de um analista de governança que está lidando com processos, né, com normativas, né, com procedimentos, né? Então, são muitas profissões e muitos sabores de profissões. Então, é interessante você não deixar o GPT te entregar somente as 10 primeiras coisas que ele entrega, né, no momento em que ele faz a geração de um texto, que você faz uma pergunta simples. Dá uma escavada, né? Brinca ali por meia hora com ele e faz ele te entregar uma lista robusta, questione a lista, vê se essa lista tá profunda de verdade e constrói a sua lista. Pô, cara, você não podia botar aí na descrição do vídeo uma lista? Poderia, mas eu acho que faz parte do exercício você fazer a descoberta, né? Eu acho que isso faz bem pro jogo. Poderia, talvez em algum momento eu o faça, mas eu acredito que você ir a jogo é o que vai fazer uma diferença significativa nessa proposta de solução que eu tô te dando. Então, primeiro, monte uma lista com muitas dezenas de profissões da área de TI, tá? Tendo uma lista feita, uma lista questionada, revisada ali, faz uma pesquisa de verdade sobre cada uma delas. E aqui você vai investir bastante tempo, né? Você vai pegar uma profissão e vai tentar ver vídeos, vai tentar ver artigos e pesquisar usando o próprio IA, enfim, consumir conteúdo de N fontes, né? Até que ponto, né? Até que ponto? Até o ponto de você conseguir entender mais ou menos como que funciona o dia a dia daquele profissional, quem é essa pessoa, o que ela faz ali quando ela está no trabalho, o que se espera dela, né? O modus operandi, né? Você, né, ver pessoas agindo, né? Você vai encontrar vídeos na internet de pessoas fazendo a coisa, né? Construindo a coisa, e aí você entendendo minimamente com o que essa pessoa trabalha, eu acho que, pô, tá bacana. Por quê? Porque você precisa fazer o exercício empático. Aqui que tá o pulo do gato do segundo conto da dica. Você precisa fazer esse exercício de empatia. Você precisa se pôr no lugar, né? Se projetar, se ver lá. De segunda a sexta, às vezes a sábado. Né? Das 9 às 18, às vezes às 19 às 20. E trocentos dias no ano. Essa rotina, esse dia a dia, vai ser uma fatia significativa da sua vida, né? Então, é interessante você conseguir se projetar para esse cenário e ver se você curte mesmo isso, porque na maioria das vezes, o conceito das coisas a gente curte, mas a execução das coisas é que é chato.
é que não é muito legal, né? Então é interessante você conseguir chegar ali, entender minimamente como que é o dia a dia dessa profissão. Perfeito. Tendo feito isso, né, com muitas profissões da TI, e aí você vai perceber que essa lista ela vai acabar se otimizando, porque algumas profissões elas têm correlação entre si, e aí você vai começar a entender também, dentro dessa pesquisa, macro-áreas, né? Olha, essa se parece muito com aquela, que também se parece com aquela, pô, tem um conjuntinho de profissões aqui que são, de certa forma, semelhantes, enfim, você vai começar a montar o teu mapa, né, das profissões de TI. Perfeito. Feito isso, aí eu convido você a elencar, e aqui já é a terceira etapa, né, elencar alguma que você curtiu mais, né? Elenca uma ali que, cara, essa daqui deu mais sede, deu mais gana, deu mais paixão, né? Foi mais, saltou mais aos olhos, foi mais divertida, né? Então pega essa daí e invista nesta, tá? E aí investir, eu tô dizendo investir tempo e talvez até grana. Como como investir tempo ou grana? Eh, Cara, você tem muitos vídeos gratuitos no YouTube, você tem muitos cursos na Udemy, na Hotmart. Eu tô falando de cursos que, assim, custam R$ 50, R$ 100, R$ 150. Não é a parcela do curso, o curso todo custa esse valor, muitas vezes, né? E aí, puxa, né, você não precisa pagar algo caro, mas compre algo que faça você se aprofundar mais, mergulhar mais, experimentar isso. Ser capaz de dizer que você é um principiante dessa área, né? Você já fez alguma coisa, mesmo que uma coisa que não tenha valor financeiro, que ninguém vá comprar essa coisa, mas você já fez alguma coisa, você já realmente pôs a mão na massa, né? E aí um curso ele proporciona isso. Geralmente o curso proporciona isso. Então, compra um curso baratinho, entende? Aí, tô dizendo, não vai me investir mais do que R$ 200 num curso, R$ 300, não o faça, né? Nessa fase você tá tirando aí um semestre para você economizar. Então não é a hora de gastar muita grana, apesar de que se você colocar R$ 300 em comparação com os 800 mensais que você pagaria ao longo de um semestre, ao longo de 6 meses, daria 4.800 pau, né? Então, ainda, mesmo que você pague R$ 300, é uma economia brutal, né? Fora a questão do tempo, que é mais valiosa ainda. Mas, enfim, invista no máximo isso, né? Põe a mão e aí valide, né? O objetivo do terceiro passo é você validar se você realmente escolheu legal, se é uma coisa que você gostaria de passar anos fazendo, né? É isso, tá? Então, com esses 3 passos, né, se você chegou na conclusão de que você curtiu de verdade, porque, aí sim, né, acho que você tá apto. Se você não chegou, vai para um outro, né, pega ali o segundo colocado, aquele que você achava que também era legal, mas não tanto quanto o outro. Pega o segundo colocado e invista energia nele, entende? E aí, enfim, dificilmente entre os 5 primeiros você não vai se identificar de verdade com um. Ou talvez até você, pô, cara, investiu tempo, energia, grana em 5 e não se identificou com nenhum, é a hora de você parar para repensar se você realmente quer trabalhar com TI, né? Aqui eu acho até um pouco difícil a pessoa chegar nessa conclusão, porque TI tem muitas áreas, como eu disse, distintas umas das outras. Então eu acho que tem áreas para todo gosto. Tem área para o criativo, para o burocrata, para o pragmático, enfim, tem área para todos os gostos, né? Mas enfim, você pode chegar na conclusão de que não é isso aí, velho. Tudo que envolve isso daí, não acho legal, não.
né? E com convicção você vai caçar uma outra profissão, né? Mas, enfim, eu acredito que na maioria dos casos, dentre os 5 primeiros ali, você vai encontrar um. E aí, quando você encontrar um, experimentando ele, você definir que, cara, acho que é isso aqui, esse é o, isso é o que eu quero fazer. Agora sim, você tá apto para você escolher um curso superior, para você investir R$ 50.000 e 4 anos da sua vida, né? Agora você tá apto, antes disso você não estava, né? E aí, uma vez estando apto, você tende a escolher um curso direcionado, né, que vai basear, né, vai dar base para aquilo que você pretende construir, né, como sua primeira profissão na área de tecnologia da informação, tá? Ah, mas não tem curso que prepara a pessoa para tudo? Cara, eu até digo que tem, né? Se você pegar um curso bom, né, de ciência da computação, um curso bom de engenharia da computação, até um curso bom de sistemas de informação, cara, eu falo bom, porque isso aí, meu, você tem que pesquisar o ranking desse curso, né? Cara, ele vai te dar base, sim. Vai te dar base para esmagadora maioria das profissões da TI. O ponto é que é o seguinte: se você entrar num curso desse, sem fazer ideia do porquê você está buscando aquela preparação, o pra quê, para o que ele está te preparando, é, acho que você vai sofrer bastante. Você vai sofrer bastante porque você vai ver muito cálculo, muita álgebra, muita lógica e sem entender exatamente para onde aquilo pode te levar. E aí o problema de não entender para onde aquilo pode te levar é que você não vai conseguir organizar isso, né, em caixinhas bem definidas na sua mente. E uma vez que não está organizado, esse conteúdo ele pode se esvair entre os dedos e você pode perder esse conteúdo, né? E não se embasar tão bem, né? É. Então, sim, eu acredito que tendo uma noção da área, você vai valorizar devidamente, né? Vai entrar numa aula de cálculo e vai entender para que aquilo tá sendo introduzido na sua grade curricular e encaixar aquilo na prateleira certa, né, né, da sua biblioteca interna aí de conhecimento, né, e construir, pavimentar o terreno da forma certa. Não adianta nada eu entregar um monte de tijolo para alguém que não tem noção nenhuma de alvenaria. Dificilmente vai empilhar do jeito certo, né? Acho que é complexo isso. Então, ainda assim, ainda tendo alguns cursos que eles são mais generalistas e mais embasadores, né? Eu acredito que a pessoa vai ter um proveito muito maior num curso desse, se optar por um curso desse. Vai ter um proveito muito maior se ela já tiver uma noção do para onde ela está indo, né? E do porquê ela está buscando aquelas bases. Acho que ela vai organizar bem melhor o conteúdo. Além disso, né? Esses cursos eles têm a capacidade de tornar o profissional, de levar o profissional para um caminho onde ele pode se tornar um teórico respeitável na computação em si, né? Então, eu tô falando um cara que ele cria soluções profundas, né? Daí eu não tô querendo usar termos aqui, mas não tô falando só um cara que usa um sistema operacional, mas ele teria uma capacidade para modificar, para customizar e otimizar o sistema operacional, né? Enfim, aqui é um nível mais profundo de computação, o cara que entende mesmo das entranhas da computação, né? E esse cara ele é até raro, né? As profissões mais profundas elas também não são tão massificadas, né? No fim das contas. Então, sim, né? Esses cursos existem né, podem basear uma pessoa para muitas coisas na área da computação. Agora,
boa parte das pessoas, e aí eu respeito muito isso, boa parte das pessoas não quer ser um teórico profundo ao ponto de escovar o kernel de um sistema operacional, não tem muito tempo a perder. No fim das contas, precisa de pivotar logo, entrar mais rápido possível, começar a produzir coisas e começar saltando de posições e tem, tem mais essa pegada, né? Vamos lá pro fazer já e já entregar alguma coisa. E é onde também está a maioria das oportunidades de trabalho, né? Para essa pessoa, por exemplo, é mais viável não pegar um curso desse, né? Pegar um curso mais focado naquilo. Puxa, o cara ele curtiu mais é, banco de dados. Puxa vida, faz um curso de tecnólogo em banco de dados, entendeu? Você vai passar 3 anos focado naquilo, né? Dificilmente num curso de ciência você vai ver 3 anos de banco de dados. Você não vai, né? Você vai botar a mão na massa com muito mais frequência. Então, ou seja, você vai estar muito mais, você vai chegar muito mais preparado para realizar, para entregar algo, ou seja, para pleitear uma vaga, se você fizer um tecnólogo de banco de dados. Se for esse o caso, né? Então, eu acho que vai muito nessa linha, tá? Bom, vamos resumir, né? Vamos dar um desfecho para isso. E sendo muito direto ao ponto, experimente a água, né? Não se joga assim, não arrisca, não fecha os olhos e joga 4 anos, cara. 4 anos, bicho. Eu tô falando de quase 1.500 dias aí. 4 anos de vida e mais 50 pau, cara. Não joga isso assim à sorte. Não joga isso ao vento. Não faça isso. Não faça isso. Tem muito conteúdo, tem muito material acessível, entendeu? Muito conteúdo acessível. Então, não faça isso na área de TI, tá? Então, faça um trabalhinho de escolha, beleza? Usa as 3 etapinhas que eu dei e quando entrar, né? E aí, quando entrar, entre convicto, né? E com os 2 pés no peito, porque a TI vai exigir, né? A TI ela é assim, ela é aquela namorada cara, né? Ela é aquela mulher exigente e você não pode deixar ela largada de canto. Ela vai te deixar para trás, entende? Ela acaba te deixando para trás. Então, entre com faca no dente, né? Porque você vai precisar se manter antenado e atualizado constantemente, tá bom? É isso, dica bônus, tá? Dicasinha bônus, só para finalizar. Toma cuidado com o hype, toma cuidado com o que tá na moda, tá bom? Toma cuidado. São zilhares de mentorias para você se tornar programador, outras zilhares para você se tornar cientista de dados, outras zilhares para você se tornar analista de segurança da informação. Isso está muito no hype. Isso não quer dizer necessariamente que são as coisas mais legais. Toma bastante cuidado, porque isso só são as coisas que estão no hype no momento. Tem muito mais coisas, beleza? É isso. Espero que tenha agregado valor aí, que otimize, né? Otimize bastante aí os seus recursos de tempo e grana na sua jornada. Boa sorte. Abraço.